Boa tarde, boa noite, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje o Segredos Ufológicos da Verdade vai trazer um assunto meio que polêmico. Muitas pessoas não vão acreditar, muitas pessoas não acreditam, muitas pessoas não querem acreditar, muitas têm medo de acreditar, porque isso entra parte de religião, parte do ceticismo, entre outras coisas. Hoje eu vou abordar aqui um caso sério que acontece no planeta todo com vários e milhares de pessoas, só que essas pessoas estão fora da realidade e acreditando numa farsa, que na realidade não é aquilo que está acontecendo. Aqui eu vou abordar para você o seguinte: você sabe o que significa e os porquês da depressão? Tanto para os homens, tanto para as mulheres. Vocês sabem por quê? A depressão em si não é uma doença fisiológica, a depressão em si não é uma doença crônica, a depressão em si não é o que os médicos falam, a depressão em si não é o que é uma coisa que nasceu com ela. A depressão é nada mais, nada menos que um ataque espiritual. Você sabe o que é ataque espiritual? Você sabe quem provoca os ataques espirituais? Ataques espirituais são os obsessores. Para vocês poderem entender melhor, os obsessores são entidades espirituais inferiores, que muitas pessoas usam esse termo, mas ataques espirituais trevosos, malignos, maquiavélicos, porque eles são astutos. Eles são astutos. Eles vão direto no ponto fraco da pessoa. Ataque espiritual é a depressão em si. Não é uma doença fisiológica, crônica, física, mental. Não. A depressão é ataque espiritual. Ponto final. Você sabe o que é obsessor? O obsessor é algo ou alguém que provoca pensamentos dentro do seu próprio cérebro, na sua mente, fazendo com que você acredite e sinta o que não é seu. Por exemplo, colocam pensamentos negativos, persistentes, intrusivos. O que é intrusivo? Está entrando na sua mente e colocando sentimentos que você não tem, que não é seu. Pessoas depressivas, o que elas sentem? Elas sentem medo direto, pânico. Elas se sentem fracas, inúteis, sem forças para lutar, sem forças para poder se reerguer. Elas acreditam que são pessoas doentes. Eu estou falando isso porque eu já convivi com pessoas depressivas e outras pessoas que eu tive a oportunidade e ajudei a curar. Eu também sou terapeuta de cristais e também sou formado em aromaterapia. E tudo isso ajuda uma pessoa depressiva. A pessoa depressiva sofre de ataques espirituais, porque na minha visão, principalmente espiritualmente falando, as pessoas que sofrem com depressão hoje em dia são pessoas especiais que reencarnaram nessa vida com objetivos especiais, com missões especiais. Acredito eu que muitas dessas pessoas vieram iluminar, ajudar e a trabalhar para a luz. Só que essas pessoas que reencarnaram nesses corpos que vocês estão hoje, resumindo e volto aqui, todos os seres humanos que vivem nesse planeta foram reencarnados nessas cascas, nesses corpos físicos que vocês estão hoje.
Sim, vocês foram reencarnados de outras vidas. Isso já vem acontecendo há muito, muito tempo. Só que esta é a última reencarnação sua. Isso já está concretizado, afirmado, confirmado e ponto final. A depressão é ataque espiritual. Seres que até pode ser que venham já de outras vidas perseguindo essas pessoas por um objetivo muito claro. Que essa pessoa não tenha sua evolução física, mental e espiritual evoluída. E impedir dessas pessoas a chegarem no clímax no qual ela veio fazer nessa vida. Porque o obsessor, ele são entidades espirituais malignas, negativos, que ficam ao seu lado esquerdo da pessoa, colocando pensamentos direto na mente da pessoa, fazendo com que ela acredite que ela seja uma pessoa fraca, que ela seja uma pessoa depressiva, que ela seja uma pessoa inútil. Pessoas que são formadas em profissões que não conseguem nem atuar. Pessoas que não têm nem coragem de sair da cama para poder fazer o que tem que fazer. Porque são pessoas que sofrem de ataques espirituais frequentemente. Além disso, o obsessor fica sugando a sua energia vital. O que é energia vital? A energia vital é o que mantém você vivo nesse corpo físico. Sem essa energia vital, o seu corpo falece, se desprende. Então, além deles ser alimentares da sua energia vital, muitos deles não querem que você faleça. Eles querem, por motivos próprios, até motivos serem mandados. Sim, tem os chefões lá embaixo, lá no inferno, para vocês poderem entender melhor, que mandam esses obsessores atrás dessas pessoas para ficar sugando, como se fosse um parasita, sugando essa energia vital, provocando esses sentimentos que não pertencem a você. Eu já vi pessoas falando para mim, pessoas inteligentíssimas, importantíssimas, falar que é uma pessoa doente, falar que são inúteis, falar que não tem coragem para sair dessa, terem pessoas com capacidade de nem ser ter uma vida própria, uma vida social, nem com a própria família, porque muitas famílias acham que isso é loucura, problema psicológico. Não é. São esses obsessores que estão, além de sugando a sua energia vital, estão prendendo essas pessoas a sentirem e se pregnarem de sentimentos ruins que elas não são. Você acha que uma pessoa é capaz de de confirmar que ela é uma pessoa doente? Você acha que isso é normal? Um exemplo bem grande. Perdão. Um exemplo bem grande. Aquelas pessoas, certas pessoas que são do nada, vamos lá, entram em algumas instituições, pipocam as outras pessoas, saem e depois não lembra de nada. Nem lembra o que aconteceu, não sabe nem o que aconteceu, por que fez aquilo. Não é que essas pessoas não é que essas pessoas têm problema mental. Não. Essas pessoas sofrem de ataque espiritual ou foi usada por uma entidade espiritual para fazer tais atos.
essas entidades usaram essas pessoas fracas, né? Que, inclusive, com pouca sintonia com o espiritual, para poder usar essas pessoas com seus objetivos. Sim, as entidades espirituais, lá, vamos dizer assim, todas as entidades e criaturas lá do inferno, eles têm mentalidade, eles são espertos, são astutos, eles vão direto no cerne da pessoa, no ponto fraco. Vou citar um exemplo bem grande. Um casal, tá? Um rapaz conheceu uma mulher depressiva. Só que ele ama essa mulher e faria de tudo para poder libertar ela dessa grande prisão mental, para poder ter uma vida social, ser um casal perfeito e viver felizes para sempre. Então, ele fez de tudo para ajudar essa mulher. Conseguiu até informações, e começou a estudar sobre o assunto para poder ajudar ela. O que acontece? Essa entidade espiritual negativa começou a triplicar os ataques espirituais a essa moça para ela começar a brigar com ele. Aí ela fala para ele o seguinte: eu sou uma pessoa doente, eu não tenho força para superar isso, a minha família não acredita em mim, me acha louca. Sentimentos e pensamentos que não são delas, para tentar não só assustar o rapaz, para tentar fazer com que ele desista dela. Ele vai usar todas as artimanhas trevosas usando ela. Porque o começo da primeira intriga vai começar dela. Ela vai começar a enxergar coisas que não existem dele. Vai colocar coisas na cabeça dela sobre esse rapaz que não existe. Porque ele foi buscar ajuda, ele foi atrás, tentou fazer com que levasse ela a fazer um tratamento espiritual. Só que tem que partir da força da pessoa depressiva, ou da mulher ou do homem. No caso dela, ela tem que ter a própria força para poder sair disso. Só que como o inimigo, ou os inimigos, pode ser que tenha mais de dois na mesma pessoa, estão sendo mais forte do que ela não consegue. E muito menos os remédios depressivos vai conseguir. Porque nenhum remédio depressivo vai ajudar. Pode ser que tenha algum efeito paliativo durante 1-2 horas, ou até menos. Porque eu estou falando que isso já havia acontecer em certas pessoas. O remédio depressivo, nos remédios psiquiátricos, vai piorar no sentido espiritual, porque a droga que contém nesses remédios vai bloquear o contato espiritual da luz, né, com essa pessoa. Essa pessoa não vai conseguir entrar em contato com seus guias e mentores espirituais para sua própria proteção, para tentar fazer com que o mínimo do mínimo da força que essa pessoa tem, tentar fazer com que buscar ajuda para as entidades da luz virem e, vamos dizer, espantar essas entidades inferiores, essas entidades trevosas. O remédio depressivo, os remédios psiquiátricos, que começam com revo, citar, e entre outros, não vai ajudar. É como se colocasse um manto por cima desses sentimentos, mas ele está lá. Vai só dar um momento paliativo. Tem pessoas que não sentem nem efeito. Tem pessoas que trocam remédio um atrás do outro. E não dá certo, por quê? Porque o ataque espiritual
além da pessoa pode estar com mais de um, está muito forte. Para uma pessoa depressiva se aceitar como uma pessoa doente, é porque o negócio está feio. A coisa está feia. Se a pessoa falar que ela é uma pessoa doente que não tem solução, a pessoa está feia. Tá? O problema dela está muito grave. Porque eles enfiam esses sentimentos dentro da mente da pessoa. Só que essas entidades, como eu falei, eles não querem que essa pessoa faleça. Porque eles querem continuar sugando a energia vital dessas pessoas. E como eu falei, essas pessoas, na minha visão espiritual e no meu conhecimento, são pessoas importantíssimas que reencarnaram nessa vida para fazer a diferença para a luz, para ajudar as pessoas, contribuir com as pessoas, para o seu próprio evolução espiritual, física, mental. E essas pessoas estão impedidas de atuar e evoluir devido a esses ataques espirituais. Por que as mídias não falam? Por que especialistas, médicos não falam? Porque muitos deles não querem acreditar, muitos deles não vão acreditar, bem poucos acreditam, poucos, raros, que são aqueles médicos, como chama? Homeopatas. Alguns médicos homeopatas têm essa noção. Só que muitos não querem passar essa informação para frente, porque muitas pessoas, milhares de pessoas desse planeta, estão presos na Matrix, no qual foi aprisionado, não somente pela Matrix em si, mas elas foram separadas em grupos religiosos diferentes, de religiões diferentes, para depois essas religiões em pequenos grupos conquistar as pessoas através da lavagem cerebral. Que esses grupos religiosos são controlados pelos obscuros, que não são espíritos desencarnados. Esses obscuros são seres extraterrestres que controlam e manipulam o planeta até o momento, até nos dias de hoje, e aprisionam o planeta e os seres humanos. Só as pessoas despertas têm esse conhecimento. Por isso que ninguém mostra para você. Porque vai envolver uma verdade que ninguém quer acreditar. Os obscuros não vão querer que vocês saibam da verdade. Mas aqui eu estou falando a verdade e sempre estarei revelando a verdade. Doa a quem doer. Então, depressão é ataque espiritual. Aceite você ou não. A depressão é ataque espiritual. Você é importante. Você reencarnou nesse corpo, nessa sua casca, nesse corpo humano, para fazer a diferença. Agora basta você lutar, acreditar em você, na sua própria força interior, buscar ajuda, seja lá o que for, espiritual, carnal, o que você achar necessário, e sair dessa prisão. Só que é o seguinte, muitas pessoas estão em depressão, que sofrem de ataques espirituais, não pode fazer um tratamento espiritual, não pode fazer qualquer tratamento espiritual em qualquer centros espíritas. Tem que ser o centro espírita. O que eu quero dizer com o centro espírita? Tem que ser o centro espírita que seja responsável, com muita responsabilidade, que trabalha com a luz, com pessoas profissionais, pessoas responsivas, que são responsáveis para ajudar essas pessoas junto com a luz. Porque tem centros espíritas que, em vez de ajudar, piora mais ainda o estado. Que nem já
já tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que aconteceu isso. Em vez de ajudar, piorou 10 vezes mais a situação. E essas pessoas que estão há muito tempo com esses obsessores não podem fazer um tratamento espiritual para retirar de uma vez. Porque, infelizmente, quando você fica muitos anos, a pessoa depressiva, com esses obsessores, cria-se um elo, um vínculo espiritual com esse ser trevoso, com essa entidade negativa, cria um vínculo espiritual. E se desprender eles rápido demais, essa pessoa falece. Tem que fazer um tratamento espiritual que faça aos pouquinhos desprender nessa pessoa dessas entidades. Existem os ataques espirituais, consciente e inconscientemente. Aquelas pessoas que têm a consciência do que está fazendo, que aquilo é errado, que aquilo não pode fazer, que se fizer uma coisa vai prejudicar outra pessoa, até que se fizer alguma coisa vai tirar a vida dessa pessoa. Ela tem a consciência, ela tem um elo de ligação que está consciente de que se fazer aquilo, mesmo não sendo da sua própria mente, do seu próprio pensamento, ela vai lá e faz. Isso é conscientemente falando. Inconscientemente é o que acontece com muitas pessoas, não sabe os porquês, o motivo de tudo. Simplesmente ela assimila, a pessoa assimila como se fosse dela mesma esse problema, mas não é. Tudo isso é espiritual. A espiritualidade está presente em todos os seres humanos que convivem nesse planeta, 100%. Dia a dia. Você sai da sua casa, ao você sair para o trabalho, você se depara com entidades. Queira ou você não queira, que você não vê, você não sente, você não quer ver, você não quer sentir, você não tem a experiência espiritual. Você não tem o conhecimento, perdão. Mas tá assim, ó. Por quê? As entidades espirituais desencarnadas que estão perambulando pelo plano físico, elas não podem ser levadas à força por um lado espiritual. Elas têm que querer. Elas querendo, aí vem uma entidade, vem as entidades especiais da espiritualidade buscar esse espírito e levar para a luz. Fora isso, eles não podem pegar na marra. Eles têm que querer. Bom, aqui ficou então uma leve explicação do que e os porquês e o significado da depressão. Depressão é ataque espiritual e ponto final. Doa quem doer. Desejo a vocês um ótimo dia, uma boa noite, um bom dia e tudo de bom para vocês.